Mas à quarta vigília da noite, Jesus chegou andando sobre as águas. Bom dia, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite e compartilhe essa oração com alguém da sua família. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 25, onde diz que Jesus chegou à quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, andando sobre as águas. Aleluia. Diz assim o texto da palavra de Deus. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus estava sozinho. Cerca de 18 horas era esse horário. Versículo 24. E o barco estava no meio do mar. Eu coloquei aqui 3 pontos que vão definir o momento de nós pedirmos socorro. 1. O barco estava no meio do mar. 2. Açoitado pelas ondas. 3. Porque o vento era contrário. Mas diz o versículo seguinte, que é o 25, diz: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. O Senhor Jesus, aqui, quando despede a multidão, é que ele, após receber a notícia da morte de João Batista, ele quis um lugar para orar, ele queria ficar só. Mas quando ele chegou naquele lugar, a multidão foi caminhando por fora. E Jesus então multiplicou pães e peixes e atendeu todo mundo, mesmo no momento que ele estava querendo chorar. Vida de pastor é assim. Às vezes você está querendo chorar, está querendo ficar só, e a pessoa está querendo conversar e expor o seu problema, e você precisa atender. Jesus atendeu toda a multidão, mandou os discípulos irem na frente e ficou despedindo um por um. A paz do Senhor, meu irmão, vá com Deus. E quando ele despediu todos, aí ele foi orar. Se diz que era entardecer, 18 horas. Jesus orou na primeira vigília da noite, de 18 às 21. Ele orou na segunda vigília da noite, de 21 à meia-noite. Ele orou na terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 da manhã. E na quarta vigília da noite, aí diz que o barco já estava açoitado pelas ondas. Eles estavam no meio do mar, o barco açoitado, e o vento era contrário. O vento era contrário. Quem sabe nesse dia você não esteja no meio do mar da vida, açoitado pelas ondas, os problemas, as dívidas, as tribulações, as angústias, né? E o vento contrário. Você quer ir para um lugar, o vento te empurra para outro. Pois bem, na quarta vigília da noite, Jesus chega. E quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, o mar se acalma. Quando Jesus chega, o vendaval cessa. Jesus chegou, andando sobre o mar. Nessa tradução aqui diz, caminhando por cima do mar. Ou seja, Jesus quer chegar hoje para mim e para você, caminhando por cima das impossibilidades, dos problemas, das dificuldades, para nos socorrer, para nos dar vitória. Qual é a hora de nós pedirmos socorro? Quando estivermos no meio do mar, sem saída, sem rumo, sem direção, né? À deriva. Segundo, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Tem um hino da Shirley Cabaret que diz, arremessado contra os
foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Eles estavam no meio do mar e açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Se o vento está contrário para mim e para você, vamos orar para Jesus chegar, caminhando sobre o problema, caminhando sobre a dívida, caminhando sobre a tribulação e nos concedendo vitória. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar nossa vida em Tuas mãos nessa linda manhã. Traz sobre nós um mar tranquilo, traz sobre nós um dia de calmaria, sim. Repreende os ventos contrários, repreende toda a força do inimigo contra as nossas vidas. Pai, o Teu Filho aqui veio socorrer, mas antes disso Ele orou de 18 horas até as 3 da manhã. Pai querido, atende o nosso clamor. Atende, Senhor, o nosso pedido de socorro. O Senhor sabia que eles iriam precisar. O Senhor sabia que eles iriam passar por dificuldades. Por isso o Senhor ficou orando. Por isso o Senhor ficou na intercessão enquanto eles atravessavam. Pai, muitos de nós muitas vezes atravessamos, ó Deus, sem o Senhor. E sem o Senhor no barco, estamos sujeitos aos ventos, às ondas, aos ventos contrários. Por isso nessa manhã eu te peço, vem caminhando sobre as águas, para trazer vitória, para trazer calmaria, para trazer ajuda sobre o teu povo. Continua conosco, Pai, nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.